Maitei, mitangueira. Maiteipa. E aí, como vocês estão? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de Guarani, tá? Eu até estou aparecendo aqui porque eu tenho que mostrar para vocês o dicionário. Hoje nós vamos usar o dicionário. Lembra que eu falei na aula passada do dicionário? Hoje nós vamos usar o dicionário, tá? Esse aqui, ó. Esse meu já é antigo, tá? Ele não está atualizado, tá? Mas eu vou tentar trazer informações atualizadas, tá? Já que é uma língua indígena, tá? Essa aula é de Guarani, certo? Esse aqui, ó. Ele é pequenininho, tá? Bem simples, até porque o Guarani é uma língua pobre, né? Veja, esse aqui é o Guarani português, tá? Ah, tem dicionário espanhol Guarani, tá? Que ele é mais completo. Esse meu aqui é mais simples, né? É mais para aldeia indígena, tá? Ok? Que é o Luiz Caldas Tibiriçá, tá bom? Agora que vocês me viram, eu vou para aula, certo? Vamos lá. Bom, em Guarani nós chamamos o professor de Emboerrara, tá? Eu sou um Emboerrara. Che Emboerrara, certo? Sou um professor, vou dar aula de Guarani, ok? O Guarani não faz parte do Enem nem da Base Nacional Curricular. Mas eu estou colocando aqui para mostrar que esse canal a gente também trabalha com conteúdo de Enem e Base Nacional Curricular, tá? Eu dou as aulas e o pessoal divulga os meus vídeos na internet, ok? Aqui estou usando a ISO 639-1, que é essa sigla aqui embaixo, tá? Língua Guarani, certo? Ah, como eu falei, eu estou usando o Guarani paraguaio, tá? Porque é o país que é a língua oficial, tá? É o povo Guarani, o principal povo Guarani é o paraguaio, tá? Então, por isso é motivo também, tá? Joerreguaçã Mocoin. Joerreguaçã Mocoin, ou seja, nossa segunda aula, tá? A segunda lição, aula 2, tá? Que a gente vai começar, tá? Por isso que eu estou até usando a bandeira do Paraguai, porque o principal povo guarani seria o Paraguai, né? Em sua maioria, certo? Além das aldeias indígenas, tá? Nheende Ogaúgua, Hanheen, Ruru, Guaranime. Jarramitangueira. Vamos lá, criançada. Vamos, crianças, tá? Aqui a gente vai trabalhar vocabulário, Nheende, vocabulário, Ogaúgua, ou seja, vocabulário da família. Isso aqui é da família. Ha e dicionário, Nheenruru, que é dicionário Guarani, de Guarani, dicionário em Guarani, certo? Não confunda novamente Guarani com Tupi, são línguas diferentes. Tupi, eu estou colocando a bandeira do Brasil para vocês saberem que é a nossa língua, brasílica. Guarani, Paraguai, tá? Tem diferença na gramática que vocês vão ver nas aulas, tá? Ai, qual, ca, xerogalu, guacuera. Apresento minha família. Estou apresentando a minha família, tá? Cheruche Taita, meu pai, meu papai, tá? Isso aqui é uma imagem, tá? Ah, isso aqui, inclusive, é de uma outra escola, tá? Isso aqui é uma imagem, tá? Para representar a família. Qual que é a ideia aqui? Por que o vocabulário da família? Primeiro, porque as primeiras coisas que as crianças aprendem a falar, os bebês principalmente, que nós chamamos de ocambuva aqui em Guarani, é papai e mamãe, tá? E como eu já havia falado, o Guarani é considerado uma língua difícil porque tem muito som nasal, tá? Então, a gente vai trabalhar com o vocabulário da família, até para a gente fazer análise morfológica, sintática, tá, ortográfica. O que eu faço em português, vocês vão fazer aqui em Guarani. Então, seja, síntese, morfologia, ortografia, sujeito, orações coordenadas sindética, verbos areais, aireal, que a gente chama em Guarani. Então, a gente vai ver tudo, tá? A gente não vai ficar limitado a aprender vocabulário e só. Tipo, aprendeu a falar o beabá e acabou. Não. A gente vai estudar o Guarani em toda a sua extensão, tá? Novamente, estou usando o Guarani paraguaio. De vez em quando vou usar uma palavra em Guarani, Guarani brasileiro, que a gente tem tribos que falam, né? Aqui, tá? Vamos lá? Rentara. Rentara, parênteses. Em Guarani, você pronuncia as palavras do jeito que está escrito aqui, basicamente, tá? Com a exceção do Y, tá? Que tem esse som de A, que você pode pronunciar ou com a língua no céu da boca ou fazendo um bico, falando U, tá? Que nem o alemão. Acho que a única exceção é essa palavra aqui. O resto é do jeito que está escrito mesmo, tá? Basicamente é isso, tá bom?
Então vamos lá. Ogaluga, que é família. Ogaluga, família, tá? Em Guarani, tá? Vamos lá. Cariaã, Cariaã, moço rapaz. Ou Mitanruçu, moço rapaz, tá? S, mãe. Sami, mamãe, mãezinha. Ramoi, ou Ixê, que é avô, vovô, né? Taitachu, Taitachu, bisavô, tá? Taitachu, tá? Tem outra forma de falar a bisavô que a gente chama Taitaguaçu, tá? É uma outra forma. Mas isso aqui é mais comum, Taitachu, tá? Tataravô, Taitachu Guaçu, tataravô, tá? Remiariron, neto, neta. Se você tiver na dúvida como pronunciar as palavras, dá uma pausada no vídeo e veja eu falando, né? Coloque ele mais devagar, se der, tá? Mas é do jeito que tá escrito. É ler o que tá escrito. Não tem erro, tá? Ah, algumas palavras são neutras, tá? Em Guarani. Geralmente tem separação entre masculino e feminino. Até porque, não quero ser chato, mas o Guarani peço até perdão para quem está vendo a aula, mas o Guarani é uma língua extremamente masculina, tá? Diria até mesmo machista, por causa que os nossos índios são assim, né? As tribos indígenas predominam mais o masculino. Então, por exemplo, existem falas que as mulheres não podem falar, os homens podem, as mulheres não, entendeu? Então, assim, por isso eu até peço perdão, tá? Mas isso é do idioma, isso não é meu, isso é do idioma, tá? Ok? Os homens têm mais palavras para falar do que as mulheres. As mulheres nesse idioma são mais limitadas, tá? Por causa desse. É porque é da cultura deles, por causa desse machismo, tá? Que existe. Mas enfim, a gente tá aprendendo um idioma que não, né? Conceitos éticos assim, né? Certo? Então, remiarirão, neto ou neta, tá? Rende, irmã. Ru ou tuva, pai, tá? Taita seria o papai, tá? Uma forma mais delicada, mais amigável de falar, tá? Jarui, Jarui, ou aguela, avó, vovó, tá? Uma dica em Guarani: toda vez que tiver duas vogais e tiver um acento em cima, a gente fala como se fosse um ditongo. Então, por exemplo, assim, aqui é um ditongo oral. Jarui, fala junto, tá? Quando não tem acento, a gente fala separado. Por exemplo, se esse I não tivesse se esse Y não tivesse acento, então eu faria jaru e daria um espacinho e falaria o I. Como tem acento, então a gente fala junto. Jaruí, certo? Ou aguela, tá? Uma forma de falar bisavó, machu ou jari, tá? Bisavó, tá? A gente usa mais o machu, tá? O jari até pode usar para avó também, tá? Mas é mais machu que a gente usa, tá? Tataravó, machu, guaçu, ok? Irmão, jouque, tá? Esse apóstrofo que tem aqui a gente chama de pulso em Guarani. Ele serve para a gente dar uma pausa, para a gente dar uma respirada entre uma sílaba e outra. Então, jouque, tá? Ou kv, que é irmão também, tá? Eles têm palavras específicas só para tipos de irmãos, tipo irmão maior, irmão menor, tá? Tem palavras só para isso, tá? Nesse idioma. Mas eu não cheguei a colocar aqui, eu coloquei mais o principal que é usado, tá? No caso de primo ou prima, é a mesma estrutura. Então, que é primo ou prima, tá? E o bebê que eu falei é o Mitan e ou Okambuva, tá? Legal? Então vamos continuar. Todas as palavras que estão aqui, se vocês quiserem anotar, porque a gente vai estudar morfologia, síntese também. Todas as palavras que estão aí são substantivos, todas. Tudo isso aqui, ó, tudinho, substantivo. Com isso, você já elimina pelo menos umas 20, 30 palavras do dicionário, tá? Além de você aprender a pronunciá-las, aprender a classificá-las, saber se é substantivos, tá? E o que seria um substantivo? É a classe de palavras que dá nome a seres às coisas, tá? Certo? O seu nome, por exemplo, você que está me assistindo, pai, mãe, aluno, criança, você tem um nome, certo? É um substantivo, certo? Então é o que dá nome às coisas, tá? Vamos lá. Oime pikohasu. Oime pikohasu. Ó. Oime pikohasu. O me pode ser traduzido como o verbo estar, tá? Mas tem outras formas de referir ao verbo, esse verbo, tá? Uma curiosidade, em Guarani não existe o verbo ser. Então você não fala eu sou. Você simplesmente fala eu, por exemplo, eu sou grande. Você não fala eu sou grande em Guarani. Você vai falar eu grande só, tá? Então, por exemplo, vai ficar Cheguaçu. Você não tem o ser.
Subentende-se que tem um C ali, tá? Às vezes usam outras palavras, até mesmo pronome, para indicar C, ou conjugação verbal, tá? Ok? Então aqui, ó. Oi, me picorraçı. Você está confuso? Você está perdido? Né? A parte mais difícil, né? Aqui seria a parte mais difícil, tá? Então veja, eu estou usando a interrogação de ponta cabeça pelo seguinte. O Guarani você pode usar só com essa interrogação ou com essas duas, tá? Eu estou usando com essas duas porque assim não me confunde com o Tupi, até porque eu dou aula de 7 idiomas, tá? Só para não confundir, porque tem umas palavras que são parecidas entre o Guarani e o Tupi, tá? E é para eu não confundir. E por costume, né? Quando você vai no Paraguai, tem algumas pessoas que usam assim, tá? Por exemplo. Mas não é regra, tá? Porque tem vários métodos de ensino e tem modelos. Por exemplo, no Brasil a gente não usa isso aqui, tá? Isso aqui, se a gente usar no Brasil, tá errado. Se eu usar aqui fora né, de país que fala espanhol, isso aqui tá errado, né? No Brasil mesmo estaria errado. Até mesmo em algumas localidades de país que fala espanhol estaria errado, tá? Então vamos lá. Rovadia, cunhado ou cunhada. Tá? Essa é uma palavra que eu falei que é específico para homens, ou seja, as mulheres não poderiam falar essa palavra, tá? Vamos lá. Mena, marido ou esposo, certo? Existe várias formas de se referir aqui a filhos, a outros membros da família. Tem a forma masculina, a feminina e a forma neutra, tá? Então, por exemplo, geralmente a forma neutra fica atribuída às mulheres. Os homens fica mais o se é masculino ou feminino, por exemplo. Mas é questão de costume. Ó, Membu, Jehuvu. Os dois são filhos, tá? Tanto Membu quanto Jehuvu é masculino e feminino, os dois. Então pode usar para os dois. Mitan, criança, menino, garoto, moleque, né? Cunhada, UQI, cunhada, tá? Recomendo usar para cunhado apenas rovaja. Usa para cunhada esse aqui, até para vocês ficarem mais cultos no idioma. Mesma coisa aqui, ó. Membuangá, afilhado ou enteado, ou afilhada ou enteada. Pode usar também Jehuvuangá, tá? Jehuvu com a palavra angá no final, que também é a mesma coisa, tá? Menaran, noivo ou namorado. O que acontece? Tanto no idioma espanhol, que regulamentou o Guarani, quanto nas tribos indígenas, não existe muito esse conceito de noivo e namorado, ou noiva e namorada. Então, por exemplo, assim, quando você está namorando com alguém, já subentende-se que você vai ser noivo ou namorada daquela pessoa, tá? Então, tipo assim, você já subentende que você vai ser noivo da pessoa, ou noiva, tá? Então não é que nem nós aqui que falamos português, noiva é uma coisa, namorada é outra. Não. Lá já se subentende que é isso. Se você está namorando, então você já meio que vai casar com aquela pessoa. Você não trocaria de pretendente, vamos falar assim, tá? Então subentende-se assim. Por isso é usado assim e só tem a mesma tradução, tá? Mas isso vai de cultura para cultura, idioma para idioma. Menaran, noivo ou namorado, tá? Rembereko, esposa. Vamos lá. Filha, razı, filha. Filho, ra-ı, ra-ı, tá? Filho. Noivo ou namorada, do mesmo jeito que eu falei. Expliquei, né? Subentende-se que quando você está namorando com alguém, você vai casar com essa pessoa e você não vai trocar essa pessoa por ninguém, né? Que seria o ideal, né? Se você escolher alguém, fica com essa pessoa. Se você não gosta, então não arrume outra. Vamos lá. Remberecoran significa noiva ou namorada, tá? Remberecoran, tá? Nhembokirra pode ser usada para namorada também. Existe uma outra forma de falar também. Nhembokirra é como se fosse minha mina, minha garota, minha namorada. Tá? Como isso aqui é um conteúdo também que é para homeschooling, eu não quero entrar muito em detalhes porque eu não quero ofender ninguém, tá? Vocês, pai e mãe que estão vendo essa aula, as crianças que estão vendo, os adolescentes, eu não quero ofender. Mas isso aqui é como se fosse. Como eu posso falar? Aquelas mulheres que saem com todo mundo, que vocês sabem, que fica à noite, né? Seria uma mulher que não tem só um namorado, né? Tem várias pessoas, vamos dizer assim, tá? Para eu não entrar em detalhes, tá? Continuando aqui. Cunhã, genro. Perdão. Quando eu gravo muitas aulas, minha voz começa a falhar. Aí temos essa palavra aqui, ó. Sobrinho, ria, tá?
Essa palavra aqui é mais comum na Bolívia, tá? Não é muito comum no Paraguai, não, tá? Rio, tá? Eu uso vários guaranis, paraguaio, boliviano, brasileiro, tá? Acho que o único que eu não uso é o da Argentina. Vamos lá. Continuando. Raanga, afilhado, enteado, tá? Razanga, afilhada ou enteada, né? Até dá a impressão que o Guarani é uma língua culta, né? Porque tem várias palavras diferentes para referir a mesma coisa, né? Mas aí você vê que o Guarani é uma língua pobre. Vocês vão ver com o tempo que é uma língua pobríssima. Enfim, ah, ela é pobre no mesmo nível do inglês, basicamente. Ah, a língua que é culta mesmo é o tupi. O tupi é uma língua rica, tá? Diferente do Guarani que nós estamos estudando aqui, que é pobre. Então veja, como fala amigo ou amiga, também é neutro. Então, por exemplo, pode ser para homem ou para mulher. Angirum, tá? Ou irum, ou cheira a, pode ser também, tá? Tio, tu, tá? Tio, tia, tia, tá? Padrinho, ruanga, pode ser também até mesmo para padrasto, perdão, padrasto, tá? E aqui embaixo madrasta. Seanga, madrinha ou madrasta, tá? Como fala homem ou varão, né? Cuimba e ou avá, tá? Com ênfase no vá, porque com ênfase no a é outra palavra, tá? Homem. Mulher é cunhã, como se fosse um NH. Esse N com tio em C é como se fosse um NH. Cunhã, tá? Mulher. Mendo, sogro. Messi ou raixó, sogra, tá? Menina, moça, rapariga, né? Jovenzinha, tudo isso aqui, é a mesma tradução, não tem diferença, tá? Tá, imita cunhã, cunhatanha, tudo a mesma tradução aqui, tá? Pode usar para se referir à nora como ranhave, tá? Mas também pode usar para genro, tá? E temos sobrinha que também é comum na Bolívia, tá? Essa palavra, essas duas, tá? Ria e o tipe também é comum na Bolívia. Tipe, tá? Sobrinha, tá? Vamos lá. Todas essas palavras aqui novamente são substantivos. Anotem isso porque será importantíssimo, tá? Porque vamos estudar morfologia, síntese em Guarani, tá? Separação de sílaba, ok? Bom, vamos lá. Como eu falei, vamos começar agora a entrar na parte mais de gramática, certo? Então, por exemplo, é, vocês, até o final deste curso, entende-se que vocês vão conseguir pegar qualquer palavra e vão conseguir traduzir, vão conseguir fazer análise morfológica, sintática, que não estou fazendo aqui, tá? Eu peguei papai e mamãe porque são as primeiras palavras, são as mais comuns, tá? Então veja, vamos lá. Sumi, que é mamãe, tá? Ou mãezinha, tá? Porque o mi significa diminutivo, então mãezinha também pode ser, tá? Então, paroxítona. Por quê? Porque qual que é a mais forte? O s ou o mi? Sumi. A ênfase é no s, tá? Então, sumi. Então, é o s. Então, paroxítona, tá? De sílaba? Sim, por quê? Duas sílabas. Sumi, tá? Sumi, que significa mamãe, é um substantivo comum, simples, concreto, feminino. Aí eu faço a pergunta, por quê? Por que substantivo? Porque dá nome a seres e às coisas, certo? Mãe é comum? Sim, é comum em qualquer idioma, em qualquer lugar. É simples? Sim, porque aqui nós só temos uma palavra. Se a gente tivesse um tracinho aqui no meio, ou tivesse duas palavras, aí seria composto. Como só tem um, simples. É concreto? Sim, porque mãe e pai são materiais, são palpáveis, existem, são reais. Se fossem sentimentos ou espirituais, aí não seriam, né? Veja, é feminino? Sim, toda mãe é feminina, independente da sua estrutura familiar. Como que fica Sami? Consoante, vogal, consoante, vogal. Veja, o C para consoante e V para vogal, tá? Tá bom? Vamos ver com papai. Taita, que seria o papai. Também, paroxítona, porque o tai é mais forte que o tá. Taita, você dá uma ênfase no tai. Taita, tá? De sílabo? Sim, duas sílabas, tá? Taita também é um substantivo comum, simples, concreto e masculino. Porque é igual a Sami, que é a mãe, mamãe, tá? Dá nome a seres e às coisas. Pai também, todo pai e toda mãe é comum.
só tem um núcleo porque não é uma palavra composta, não tem um tracinho aqui. É concreto porque todo pai e mãe são reais, são concretos, são palpáveis. E no caso é masculino, ok? Taita, como fica? Consoante, vogal, vogal, consoante, vogal, tá? E aqui nós temos um ditongo, tá? Oral, taita. Não tem acento, mas é um ditongo, tá? É um ditongo que não tem acento, no caso, ok? Continuando aqui embaixo. Mãe e pai. Se, ru, tá? Então, se é uma oxítona porque só tem uma sílaba. Toda palavra que é... Então, você pode perguntar para mim. Então, professor, né? Toda palavra monossílaba é uma oxítona? Sim, porque só tem uma sílaba, não tem como ser outra coisa, tá? Se é monossílabo, óbvio que é oxítona, tá? Mesma coisa aqui, monossílabo, uma sílaba, oxítona, certo? Se e ru é igual aqui em cima, a estrutura aqui em cima. Se e sami, ru e taita é a mesma coisa. Então, veja, também vão ser substantivos comuns, simples, os dois, e concretos, porque são materiais. Feminino, masculino, tá? A estrutura do Guarani. Consoante e vogal. Consoante e vogal. Bom, então, como eu estava falando, a gente vai pegar essas palavras aqui, ó, essas outras também, eu quero que vocês tentem separar sílabas, saber o que significa, tentem pronunciar, tá? Guarani é tranquilo para separar sílabas, gente. Ó, tá vendo aqui, ó, a palavra filho? Veja, toda vez que tiver esse apóstrofo, aqui já está mostrando como separar sílabas já. Aqui é uma sílaba, aqui é outra, tá? Então, o apóstrofo, ele serve para separar sílabas, tá? Então ele já facilita, olha como fica mais fácil. Tá vendo? A gente vai fazer isso aqui, eu quero que vocês façam isso, o exercício. Pega o dicionário, se vocês tiverem, e façam. Tá? Optama canhamba. Ficaram confusos? Que a gente viu a parte mais difícil. Ficaram confusos? Ficou confuso? Tá? Então vamos lá. Jarra picou aqua penhe em ruru. Jarra picou aqua penhe em ruru. Tá? Vamos treinar o dicionário? Eu estou pronunciando duas vezes para vocês se acostumarem com a pronúncia, tá? Até para mim, porque esse idioma para mim é até consideravelmente fácil, né? Não é difícil como o pessoal fala, não. Eu acho muito mais difícil falar um holandês, um alemão, que esses idiomas aqui. Aqui, vocês vão fazer a mesma coisa com essas palavras, com esses vocabulário aqui, tá? Vocês vão usar para isso aqui, ó, tá? Separar sílaba, ver o que significa, tá? Como eu fiz aqui? Eu peguei, todas essas palavras estão no dicionário, então eu peguei do dicionário que eu tenho, e vocês vão usar da seguinte forma. Tudo que não tiver nada escrito na frente é substantivo, tá? Então tudo é substantivo, tá? Tudo que tiver com parênteses, por exemplo, eu coloquei o que que é. Então, por exemplo, aqui é um verbo, aqui é um adjetivo, tá? Então fica mais fácil para vocês pegarem o ritmo, o jeito, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Primeira letra, primeira palavra, né? Letra não, palavra, né? A, se pronuncia A. A. A significa fruta ou cair, tá? É um verbo irregular, verbo transitivo direto e indireto. Então, ele pode ser usado com complemento verbal ou sem complemento verbal. Ele tem mais de um significado, a palavra A, tá? Como substantivo, é uma fruta. Como verbo, é um cair, tá? Como substantivo, A significa fruta ou semente de fruta. Como verbo, ele é um verbo irregular, ou seja, ele não segue a sua estrutura, né? A gente vai conjugar ele de forma diferente. Então, por exemplo, ele pode ser cair, desprender-se, tá? Ok? Pode ser assentar, ajustar, pode ser tipo ajustar um traje, uma palavra, ok? Tá? Geralmente em Guarani, como tem poucos vocábulos, tem poucas vocabulário, porque é uma língua pobre, né? Então a mesma palavra tem muitos significados. Pode ver que a mesma palavra é verbo, é substantivo, vai ter muitas palavras assim, tá? Muitas. O que que eu uso para não me confundir? Vai ter algumas palavras que possuem a mesma pronúncia, tá? Como essa aqui e essa aqui que a gente vai ver. Só que eu uso grafias diferentes. Por quê? Como tem muitos significados, então, para eu não confundir, eu uso, tá, as duas grafias. Assim eu enriqueço meu vocabulário, assim eu sei usar as duas grafias, tá?
Esse aqui que tem o apóstrofo em cima e a letra K é o Guarani paraguaio. Este que tem o traço aqui com a letra C é o Guarani brasileiro, que é falado nas tribos nossas aqui. O que que acontece? Eu uso para saber a regra dos dois e para enriquecer o vocabulário. Tá? Para enriquecer o meu vocabulário. Então, assim eu aprendo a usar as duas regras. E além de saber usar as duas regras, as duas estão corretas, ortograficamente, qualquer uma está correta. No meu dicionário mesmo tem essa aqui com C, ó, tá correta, tá? E, e eu separo também assim, para não confundir o vocabulário. Então, por exemplo, eu pego assim, eu uso desta forma, tá? Não está errado, você pode usar assim. Eu uso, por exemplo, essa palavra para indicar um animal, com K, e com C eu uso para indicar uma tribo, tá? É a mesma palavra. No dicionário você vai encontrar essa palavra aqui com C com os dois significados. Então, para não confundir, e a mesma coisa, com K você vai encontrar com os dois significados. Então, para não confundir, eu separo, já que existe essa possibilidade no idioma, eu separo. Então, eu uso com K para animal, com C para tribo, mesmo sendo a mesma palavra, tendo mais de um significado. Assim eu não confundo. E assim fica mais fácil até para vocês, tá? Além de vocês ficarem mais cultos no idioma. Porque quanto mais vocês souberem sobre a ortografia do idioma, as palavras, mais variedade, mais cultos vocês ficam. Se vocês souberem escrever essas palavras de 3 formas diferentes e essas 3 formas estão corretas, mais cultos vocês se tornam, tá? Fica mais rico o seu vocabulário. Até mesmo a sua escrita, vocês não se perdem. Você pode ir tanto para uma aldeia indígena como para um país que fala Guarani, que vocês vão ficar tranquilamente ali, tá? Continuando. Palavra an, significa sombra. An pode também significar alma, tá? Ou faringe, ou extremo da laringe, tá? An também pode significar um pronome. Eu não coloquei aqui, tá? Como eu falei, tem vários significados, ele é um substantivo, mas também pode ser um pronome. Então ele é um pronome demonstrativo, ele pode significar estes, estas, que a gente vai ver numa outra aula, tá? Aqui, ó, vejam a palavra que eu falei para você. No dicionário, se você pegar o dicionário português Guarani, que nem o meu, você vai encontrar essa palavra com C, escrita dessa forma, e com os dois significados. Se você pegar um dicionário espanhol Guarani, você vai encontrar, novamente, com K, só que com os dois significados. Então, eu uso assim, assim a gente aprende as duas ortografias, beleza? E não confunde, tá? Já que tem palavras iguais. Então, vamos lá. Akan, aqui também é Akan. Akan significa cabeça, pode significar manancial também, ó. Akan, beleza? Ó. Akan pode significar inteligência, capacidade ou juízo. Pode ser cabeceira de córrego ou rio também, tá? As duas formas corretas. Guarani paraguaio, Guarani brasileiro. Tá bom? Vamos continuar aqui. Então, aqui, ó. Akan aputere. Akan aputere. Tá? O acento aqui em cima da vogal não necessariamente indica a sílaba mais forte, não necessariamente indica também o som E que a gente fala no português. Tá? Em Guarani a gente tem som mais fechado, E, tá? Então, por exemplo, essa palavra significa, por exemplo, tonsura ou coroa de sacerdote, tá? Um exemplo, beleza? Ok. Continuando. Onde eu parei? Aqui. Acangué. Acangué significa crânio, mas acangué é isso mesmo, crânio, tá? É um substantivo e significa crânio. Esta palavra, acancaranhe, tá? Significa pentear-se, tá? Em Guarani é um verbo transitivo indireto. Em espanhol também. Em português também é um verbo transitivo indireto, tá? Porque todo verbo pronominal, isso não é válido para todos, mas de maneira geral, grotesca, todo verbo pronominal é um verbo transitivo indireto, tá? Com i, tá? Então, tudo que tiver esse C aqui, geralmente vai ser um verbo transitivo indireto. Porque os pronomes também fazem parte do complemento verbal, tá? Ok? Continuando, ó. Acancoin, que significa bicéfalo, também pode significar o que possui duas cabeças, né? Vamos lá. Acancuchu, tá?
Desmiolado é um adjetivo, quando você é um qualificador, quando você vai xingar alguém, ofender, né? Ou falar que a pessoa está sem juízo, tá? É acancuchu, tá? Aqui, por exemplo, acancuruçu, acancuruçu é uma espécie de urutu, tá? Se chama urutu cruzeiro, tá? É um animal, tá bom? Continuando, acanchachá, caduquice. Acanchachá também pode ser caducidade, tá? Uma pessoa caduca, tá? Acanchará significa grenha, ok? E aqui a gente vai ter aquele exemplo que eu falei para vocês, para usar as duas ortografias para vocês saberem usar, saber que existe e que as duas estão corretas, tá? Então, acanhem, aqui também, acanhem, tá? Vai ter dicionário, por exemplo, que vai estar escrito assim com K, e vai ter dicionário que vai estar escrito assim. Porque muda a. É como se fosse o português do Brasil e de Portugal, que nem eu expliquei na outra aula. Aqui seria o Guarani do Brasil e do Paraguai, né? Ou da Bolívia e da Argentina, por exemplo, tá? Então os dois estão corretos. Se eu usar essa palavra assim ou assim, está correta. Você está escrevendo certo. Eu só uso diferente mesmo para não confundir. Então, e para saber que existe a regra, ó, a canhen é um tipo de animal chamado pega. O pega é um animal, tá? E a canhen também é uma tribo indígena, é o nome de uma tribo indígena, tá? Seria um nome próprio, tá? Vamos lá. A canguapã tem vários significados. Pode ser prudência, pode, como adjetivo, ou perdão, como substantivo. Como substantivo pode ser prudência ou sensatez. Como adjetivo, porque ele também é um qualificador, ele é igual a esse, um adjetivo, ele pode, ele pode ser sossegado ou tranquilo, tá? Sossegado ou tranquilo, tá? Como verbo, tá? Eu coloquei outra forma também para vocês verem que ele pode ser escrito assim ou assim, tá correto, tá? Ele é sossegar-se, tá? Ou tranquilizar-se. Também é um verbo transitivo indireto, tá? Verbo pronominal, viu? Esses dois são o mesmo, tá? Tem vários significados e tem duas formas de escrita, ok? Vocês vão aprender a separar as palavras em Guarani. Vejam que vocês vão aprender facilmente, ó. Já está separando o sílabo, olha o tracinho aqui. Ó aqui. Ó, com esse aqui com o apóstrofo. O apóstrofo faz a mesma coisa que esse tracinho. É a mesma coisa. Esse I com acento é a mesma coisa que o Y. Aí, ó, vocês já vão aprender a separar tranquilamente, tá? Isso aqui é uma tonsura, tá? Um corte de cabelo, tá? Não recomendo vocês cortarem assim. Se vocês gostam, né? Gosto é gosto, né? Mas vamos lá. Embae pahina akan aputere. Embae pahina akan aputere. O que é uma tonsura? É isso aqui, tá? É isso aqui uma tonsura, beleza? Vamos continuar aí. Então nós temos outras palavras aqui, ó. Akan hatan significa teimoso, é um adjetivo. Pode ser cabeça dura também, ou desobediente, tá? Uma pessoa desobediente. Akan Rojá significa chale, não é chalé, é chale. Chale é um lenço que a gente usa na cabeça, não é chalé, tá? É chale. Pode também ser, vamos ver aqui, deixa eu olhar no meu dicionário. É isso, manta para cobrir cabeça. Acaju, caju, fruta, tá? Acan, que, o. Catar piolho, tá? Seria um verbo transitivo direto. É bem típico deles, tá? Acamambu, bolha de água, tá? Acambaguá, martelo, ok? Acambã, murta, é uma espécie de planta, a gente chama, tá? Acambotá, cabeçada, quando você bate em alguém dá uma cabeçada, certo? Acambovavá, cabecear de embriaguez, ou seja, quando alguém fica bêbado ou fica embriagado, tá? É um verbo transitivo direto, tá? Pode ser também de sono, se alguém ficar bêbado de sono, essa expressão que a gente usa, ficou bêbado de sono, né? Acandu significa inchação, pode ser protuberância causada por um golpe, tá? Substantivo, tá? Acangao, chapéu, tá? Uma forma de se referir a chapéu, perdão, cobertura da cabeça.
ou coroa de penas ainda, tá? Akangatu significa memória, lucidez, inteligência, certo? E novamente, olha a diferença de ortografia, a mesma palavra, só que eu uso assim, quando é verbo, geralmente quando é verbo eu uso com C para não me confundir. E quando eu uso com K, eu tô usando para substantivo ou adjetivo, tá? Isso é eu, tá? Cada um vê do jeito que fica melhor. Porque as duas formas estão corretas, tá? E no dicionário tem as duas formas. Vamos lá. Akangau significa aborrecer-se, como verbo, tá? Verbo transitivo indireto, tá? Como substantivo e adjetivo, ele pode ser aturdido, aborrecido, aturdimento, aborrecimento, tá? Ok? Akangta, almofada, aqui é a mesma coisa, ó. Akangta, mesma pronúncia. Akangta, travesseiro, ó, a escrita, só mudou a escrita, a pronúncia é a mesma, ó. Akango é formiga, é uma espécie de formiga, né? Se refere a formiga. Akanguá, machado, viu? Aí vocês vão aprender a separar essas palavrinhas. Embaye pahina akan roja. Embaye pahina akan roja. O H tem som em Guarani, tá? O que é um chale? É isso aqui, é como se fosse um véu, um pano que põe na cabeça, tá? Beleza? E antes da gente terminar nossa aula aqui, o que eu vou querer que vocês façam? Eu vou mostrar para vocês o exercício, como que se faz, e aí vocês vão tentar fazer, tá legal? Justo, não é mesmo? Eis aqui o exercício que eu vou pedir para vocês fazerem. Vocês vão pegar aquelas palavras que eu mostrei e tentar separar a sílaba, além de tentar pronunciar e classificar o que é cada uma, veja. Como é que é a segunda aula, então é básico o que a gente vai fazer, mas futuramente subentende que vocês vão saber fazer até mais que isso, tá? Então veja, ó, segue a dica. O que talvez confunda vocês é isso, tá? Quando que uma consoante fica junto ou outra, como aqui, por exemplo. Veja, em Guarani isso é regra, tá? A letra B, a letra C, a letra D e até mesmo a letra G, tá? Essas letrinhas aqui não separam, tá? Na divisão de sílaba, ficam assim, ó, tá? Ficam sempre juntos. Então essas palavras ficam sempre juntas, tá? Essas aqui, ó, essas letrinhas que eu falei. Então dificilmente você vai separar. Quando você separa a sílaba, você vai colocar ela junto. Por isso que aqui fica junto, é como se o i ficasse fraco, ó. Então veja, tá? Por exemplo, ó, Cuimbae. Vai colocar o cu. O i vai ter que ir junto com o m, porque ele está junto com o m. E como o b não se separa do m, porque é regra, então fica junto. Cu, imba, tudo junto. E o e separado, tá? Que o apóstrofo já indica onde separa. Tuva, que significa pai. Veja. Tuva. Ok? Aqui embaixo, a mesma coisa, ó. Acambaguá. Can. O M fica junto com o B. Guá. Certo? Que é um ditongo, ó, oral. Acangue, ó. Acangue. Fica tudo junto, ó. Tá bom? Cunhã. Cunhã. Tá? Ocambuva. Como fica? O, can, o M com o B junto. Buva. Tá legal? Bom, acredito que é isso, tá? Eu, em Boihara, eu que sou professor, tá? Vou encerrar aqui, tá? Maiten Parra seria tchau. Até a próxima vez que nos vermos de novo. É isso aí. Falou!